Aleluia. Boa noite, queridos. Graça e paz, amém? Eu queria que você cumprimentasse a pessoa que está do seu lado. Dê as boas-vindas a essa pessoa. Diga a ela que bom que você veio. Você está na casa do seu pai, querido. Nós estamos na casa do nosso pai, querido. E nós sabemos, naturalmente falando, que quando nós estamos na casa do nosso pai, nós temos liberdade de sentar e colocar o pé no sofá, de abrir a geladeira. E se eu posso dizer alguma coisa para você nessa noite receba tudo, pegue tudo aquilo que for seu em nome de Jesus. Amém? Muito obrigada, grupo de louvor. Vocês são uma bênção. Aleluia. Pode se assentar, queridos. Glória a Deus. Eu queria dar mais uma vez as boas-vindas para você que veio, aleluia. Para você que vai nos assistir no YouTube, seja muito bem-vindo. Você que está aqui há 6 anos, você que chegou hoje, você que nos visita pela primeira vez. É uma honra receber cada um de vocês, amém? Marcelo, você pode projetar uma imagem para mim? A primeira imagem que eu te mandei, por favor. Sabe, queridos, quando o pastor ele me deu essa convocação santa de trazer a palavra hoje, eu fui embora de moto, depois do encontro de mulheres que a gente teve terça-feira aqui. Quantas estiveram aqui na terça-feira? Amém, coisa boa. E se você não veio, fica aí o convite para a próxima vez você vir estar aqui conosco. E quando eu fui embora, queridos, eu estava com um corta-vento e eu fui, meu Deus do céu, e pensando a respeito do pastor ter me chamado e com aquele corta-vento, e na hora o Espírito Santo já ministrou, já me saltou uma palavra, que era preparados. E eu falei, amém, eu já tenho um norte, já tenho um rumo, já tenho algo da parte do Senhor e o restante. Mas, queridos, eu confesso para vocês que o frio era tão grande na moto, o frio era tão grande, que ainda que o Espírito Santo, ou que Deus, ou que uma voz estivesse falando comigo, eu não estava sendo capaz de ouvir. E mais uma vez o Espírito Santo já começou a ministrar o meu coração. Porque ao mesmo tempo que veio preparados, tinha distração. E aquela distração me impediu, de repente, do Senhor já comunicar por completo aquilo que Ele queria para mim naquela noite. Mas amém, porque eu fui orar, falei, Senhor, o Senhor é aquele que começa e conclui, e vai chegar o restante das coisas, amém? Por isso que eu quis que o Marcelo projetasse essa imagem pra gente. E glória a Deus pela vida da Cris. Todo mundo já conhece ela, quem não conhece, Cris. Nossa bênção, aquela que a gente, Cris, ajuda eu numa imagem, ajuda eu em algo, e ela coloca. Queridos, quando o Espírito Santo me deu aquela palavra a respeito de preparados, e eu fui primeira ministrada a respeito de estar passando um frio mesmo naquele tempo. O Espírito Santo já começou a falar ao meu coração sobre as estações. Nós estamos, de fato, como igreja, entrando numa nova estação, queridos. E para a nova estação é necessária novas vestes. Não adianta eu querer entrar nessa estação de outono e inverno carregando as vestes do verão, queridos. É desgastante, é desnecessário. Eu vou passar por coisas que eu não precisaria estar passando. E na hora já foi a primeira coisa que me veio à cabeça, referente ao frio. E sabe, queridos, como eu disse para vocês, na terça-feira a gente teve um encontro de mulheres. E como eu disse, o Espírito Santo tem comunicado coisas ao nosso coração. Uma delas é esses encontros que Deus colocou no coração da Maria e do pastor Romeu. Tanto para mulheres quanto para homens. Sabe, queridos, nesses encontros, nós, mulheres, estamos sendo ministradas. Sabe, Deus tem apontado e comunicado coisas para a nossa liderança. E eles já têm entendido que essa estação está virando. E eles têm entendido que é necessário esse tempo. Sabe, a Maria ela tocou em assuntos como coisas que nos atrapalham, que nos tornam vagarosas, feridas, coisas que a gente tem guardado, coisas que a gente não libera. Enfim, ela tem tocado em muitos assuntos, como eu sei que o pastor também tem tocado com os homens. E sabe, de verdade, não despreze esse tempo, queridos. Não despreze mesmo, porque saltou algo no coração dela quando a Bel ministrou no domingo e ela falou a respeito disso terça-feira. Aquele louvor que fala, um exército surgiu. Sabe, queridos, um exército, ele não é feito de pessoas que não têm uma estrutura para entrar nele.
Porque quando a gente ouve a palavra exército, a gente automaticamente já pensa em entrar para guerrear algo. Hoje nós sabemos que a nossa posição de guerra é permanecer em Cristo. Hoje nós sabemos que a nossa posição de guerrear é permanecer naquilo que a Bíblia diz a nosso respeito. Hoje nós não precisamos mais guerrear, hoje não, amém? A nossa batalha mesmo hoje é a permanência. Na palavra, naquilo que o Senhor comunica, naquilo que nós temos visto, que a nossa liderança tem apontado, sabe? Mas ela falou sobre mulheres saradas, mulheres fortes. E quantas coisas nós mulheres, quando viemos até esse lugar e saímos desse lugar, saímos mudadas, sabe, querido? Mudadas por dentro, estruturadas por dentro. Porque eu não sei se você percebeu, mas nós estamos crescendo. Como corpo, como igreja, e a nossa mãe, Maria Laura, precisa das mulheres, de fato, firmes, fortes, convictas daquilo que Deus chamou para fazer. Sabe, a minha oração pessoal é: Pai, eu quero ser um auxílio, um socorro para o meu pastoreio. Eu quero ser essa pessoa que, preciso tirar um lixo lá fora, a Malu está disponível. Porque quando a gente pensa em disponibilidade, queridos, é disponível para o que for preciso. Não disponível para aquilo que é cômodo, ou para aquilo que me convém, ou para aquilo que para mim é, isso está fácil para mim. Hoje eu até falei um pouquinho com a Lavínia a respeito de violino, ela toca violino, e eu falei para ela: você não faz aula de violino para engavetar o que você está aprendendo. Você faz aula de violino para algo. O que você tem no seu coração? Ela falou: mãe, eu ainda não sei. Eu falei: tudo bem, mas vai orar a respeito. Porque você tem se dedicado menos do que você deveria. 2 vezes na semana, indo na aula de violino, você não vai tocar na igreja. Sabe, queridos? Então, assim, dentro daquilo que nós temos ouvido e aprendendo, o que nós estamos fazendo? As estações estão aí, elas estão mudando, elas estão sendo sinalizadas. E a gente precisa de um posicionamento, amém? Aleluia! Então, vamos lá. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, se você trouxe sua Bíblia, abra comigo. Senão o Marcelo projeta aí no telão e a gente vai ver junto. Bastante gente conhece esse versículo. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 em diante, fala a respeito de um tempo determinado, querido. Por isso eu quis trazer aquela imagem das estações. Fala a respeito de um tempo determinado. E existe um tempo para todas as coisas, a Bíblia fala. Na sequência fala sobre plantar, sobre colher, sobre nascer, sobre morrer. Fala a respeito desse tempo. E eu quero que, como igreja, nessa noite, a gente entenda o tempo que a gente está entrando. Um tempo em que a gente não tem tempo mais para perder ele. Um tempo que a gente precisa ser assertivo naquilo que o Senhor tem colocado na nossa mão. Um tempo em que a gente possa olhar para a nossa liderança e entender que eles precisam e que eles contam com a gente. Amém? Aleluia. Projeta para mim, Marcelo, 1 Timóteo capítulo 4. Não sei se é o Marcelo, quem é, aleluia. O Marcelo é sempre Marcelo, a mídia é Marcelo. Aleluia. Queria falar um pouquinho em 1 Timóteo capítulo 4. Vou chegar lá. Marcelo, quiser colocar um fundinho para mim, por favor? Como diz a Maria, hoje está todo mundo muito sério. Mas você veio, querido. Independente do dia, com o cansaço, você escolheu estar aqui. E a gente sabe que só o fato da gente se achegar, a Bíblia fala que ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Existe recompensa só pelo fato da gente ter chegado nesse lugar, amém? Calma aí que tá. Aleluia. 1 Timóteo, no capítulo 4, fala assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Não sei se a sua versão é a mesma que essa, mas eu quero dizer para você o que significa apostatar, queridos. A palavra apostatar significa abandonar, renunciar. Mas aqui, se você voltar para o versículo, você vai ver que ele fala que alguns. E todas as versões que eu procurei, a NVT, a versão A Mensagem, fala a mesma coisa, fala a respeito de alguns, queridos. Alguns quer dizer que não são todos. Sabe, a gente ouve, chegando o Dia das Mães aí, a minha sempre falou, você não é todo mundo. O nosso pastor também fala, você não é todo mundo. E eu quero te lembrar que alguns também não é você.
Sabe, alguns não é você. Quando fala alguns, querido, quer dizer que não todos. A Bíblia também fala que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria. Não de todos, queridos. Então, quando você ouvir esse tipo de palavra, entenda, você não está incluso nessa passagem. Amém? É alguns, não são todos. E daí eu estava pensando a respeito disso e me veio um exemplo de um leão. Um leão machucado, querido. Quando ele está ferido, quando ele está ali no meio de outros animais, ele esquece da força que ele tem. Ele esquece de quem ele é. Sabe, quando a gente fala a respeito de apostatar, abandonar, renunciar, quantas coisas têm acontecido que tem fragilizado o corpo de Cristo, que tem de fato machucado e fazendo com que as pessoas pensem em abandonar, em largar. Sabe, Satanás tem feito muito isso com as pessoas nos últimos dias. Tem ferido pessoas. A Maria falou a respeito de guardar o coração, queridos. E eu lembro quando eu cheguei no Verbo da Vida, uma das passagens que eu guardei primeiro foi essa: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração. E eu repeti ela para mim diariamente, eu repeti ela para mim sempre que acontecia algo. Mas você sabia que, eu acredito que é só comigo, no decorrer dos anos, conforme vai passando os tempos, e aquela palavra você já ouviu tantas vezes, parece que ela passa a já não fazer mais tanto sentido, ou não ter mais tanto peso, sabe? A gente deve de fato, queridos, voltar para essas mesmas coisas. Trazer de novo à memória aquilo que nos traz esperança. Ouvir de novo, sabe? E memorizar e guardar isso. Porque Satanás tem investido pesado nas emoções. Por isso que eu creio mesmo, como a Maria falou, em um tempo em que é necessário o encontro de mulheres, sim, a reunião de mulheres, sim, para que a gente crie essa estrutura em nós, para que a gente não seja pessoas tão fragilizadas ao ponto de qualquer coisa que aconteça, eu acho que aquilo é tão grande, tão enorme, ao ponto de eu falar: olha, pastor, não conta mais comigo, pisaram no meu pé, pegaram na vassoura, era minha vez de lavar o banheiro, aleluia, e eu não quero mais. Sabe, queridos, que a gente mesmo se estruture, porque já passou o tempo de se prender em coisa pouca, já passou o tempo de ficar aí se doendo por nada, sabe, queridos? O corpo de Cristo precisa daquilo que você carrega. O nosso pastoreio precisa daquilo que você carrega. Se você estiver aí fora, você vê quão sedentas as pessoas são por aquilo que você carrega. Hoje eu estava trabalhando e daí as minhas amigas do serviço viram o store que eu postei, convidando algumas pessoas também. E daí ela falou para mim assim: você vai fazer o que na sua igreja hoje? Vai dar uma palestra? Porque eles não têm o entendimento da palavra que nós temos. Aí, para ela entender, eu falei assim: é como se eu fosse o padre da noite. Eu precisava trazer de uma maneira que ela fosse entender o que eu ia dizer. É como se eu fosse o padre da noite. Não existem padres de paróquias? Então, eu vou ser o padre da noite lá, eu que vou levar a palavra. Daí ela: ah, tá. E daí passou sabe assim, aquele cri, cri. Daí ela: mas você vai falar do quê? Na hora eu falei: uau. Fiquei assim. Daí eu falei: olha, a última vez que o pastor me deu a oportunidade de ministrar, eu falei a respeito de família. Então eu falei um pouquinho para ela a respeito de família, e eu falei para ela o que eu tinha no meu coração, mas tentando explicar com palavras que ela fosse entender. Queridos, e a sede dela, e o olhinho dela brilhando, e ela me perguntando coisas, e eu falei: meu Deus, como é importante a gente estar preparado. Como é importante a gente ter, sabe, algo da parte do Senhor, porque as pessoas aí fora, elas olham pra gente e elas esperam algo da gente. Por isso é importante a nossa postura aí fora, porque de fato nós às vezes vamos ser a Bíblia que as pessoas vão ler. Elas podem nunca pegar numa Bíblia de papel, mas elas estão vendo o seu comportamento, o seu procedimento, o que você tem feito, o que você tem falado, como você se comporta na hora que eles estão falando de alguém ou na hora que eles estão vendo alguma coisa. Essa é a importância daquilo que a gente carrega. Se posicionar, amém? Aleluia. Vamos lá, continuar. Quando eu estava orando a respeito daquilo que o Senhor queria comunicar para a igreja, como eu sou da área da saúde, eu sempre lembro de exemplos da área da saúde. E eu não sei você, queridos, o Senhor trata muito comigo através de exemplos. E tem hora que eu acho até que eu sou uma tia do DI, literalmente mesmo, que eu sou uma tia do DI também, amém?
Porque eu gosto de trazer coisas lúdicas mesmo, coisa que a pessoa vai olhar e vai, nossa, e fixar aquilo. O Espírito Santo trata assim comigo. E como eu sou da área da saúde, ele sempre me dá exemplos relacionados a isso. E eu estava pensando, quantos aqui já assistiram algum programa relacionado ao Alasca? Já viu alguma coisa sobre o Alasca? A gente tem ouvido falar bastante sobre o Alasca, porque por conta do degelo, por conta das altas temperaturas, eles estão encontrando corpos que ficaram perdidos lá. E o Espírito Santo começou a falar comigo a respeito disso. Sabe, queridos, o Senhor, ele é tão maravilhoso. O nosso corpo humano, ele é tão perfeito que quando você está em temperaturas muito altas, assim, de frio extremo, intenso, como é no Alasca, o corpo, o que ele entende? Ele entende que eu vou tirar o sangue das extremidades, porque eu preciso concentrar o sangue nos órgãos vitais. Porque o corpo entende que sem as extremidades ele vai conseguir viver. Tanto que você vê foto de pessoas que perdem o nariz, pessoas que perdem a ponta dos dedos, dos pés. Mas você não vê uma pessoa sem um rim, sem um fígado, você não vê. Porque o corpo entende que eu vou concentrar o sangue naquilo que é importante. Então ele tira o sangue das extremidades, que é onde para a circulação mais rápido, e é onde a pessoa perde pontinha de dedo, enfim. E tá ali, concentradinho. E o Espírito Santo na hora ministrou ao meu coração, queridos. Você não é uma extremidade de dedo. Você não é algo que o corpo de Cristo vai viver sem você. No sentido de, pode viver sim. Se você falar, não, é meu desejo, eu não quero mais, está aqui pastor, eu renuncio, estou indo embora. O corpo de Cristo vai continuar. Pessoas vão se levantar, pessoas vão chegar. Mas não é para ser assim, queridos. Não é para ser assim. Sabe, é para que você venha mesmo frutificar, multiplicar, fazer aquilo que o Senhor chamou você para fazer, sabe? Não é para ser desse jeito. No reino de Deus não é assim. E daí a gente também vê casos de pessoas que ficaram à beira do caminho, literalmente, como a gente tem visto esses corpos, que estão surgindo em meia neve, que as pessoas estão resgatando, pessoas que não chegaram até o topo e não conseguiram descer de volta. Sabe, queridos, não se sinta tão autossuficiente ao ponto de, não, eu me basto, como diz meu irmão, eu vou sozinho e ninguém quer que você fique pro meio do caminho. Pelo contrário, sabe? Sucesso em Deus é a gente olhar para o lado e ver que aquele irmãozinho está junto com a gente. Sucesso em Deus não é uma corrida de velocidade, não. É passar o bastão, sabe, querido? É entender que o seu irmão também carrega algo da parte do Senhor. É entender que as estações estão mudando e que pessoas estão chegando. Eu posso falar de mim porque eu já falei isso para o meu pastor, já falei isso para a Maria, já falei para o meu esposo. Eu imagino para quem chegou antes de mim, porque para mim, que cheguei um pouquinho depois, já é sabe, ver as pessoas chegando, fico, pastor, o senhor não vai esquecer de mim não, né, pastor? Porque, gente, entenda, vai ter dias que ele não vai conseguir falar oi para você. Vai ter dias que ele não vai conseguir pegar na sua mão. Vai ter dias que a Maria vai ter que sair correndo para pegar um visitante lá na porta. E tá tudo bem. Tá tudo bem, queridos. Sabe, a gente vai precisar amadurecer, nem que seja banana igual enroladinha no jornal dentro do forno, à força. Mas a gente vai precisar amadurecer. Sabe, e nessa noite, se olha, Malu, eu tenho dificuldade nisso, tá difícil para mim nisso. Querido, você tem o melhor ajudador que você poderia ter. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele está dentro de você para te auxiliar, para te ajudar, para ser o seu socorro. Sabe, ore mesmo a respeito do que quer que seja, porque você tem auxílio, socorro em tempo oportuno. Amém? 1 Pedro, vamos lá comigo. Capítulo 2, versículo 9 ao 10. Projeta para mim, por favor, Marcelo. Vós, porém, sois raça eleita. Eu quero ficar só com essa parte, queridos. Eu quero ficar só com essa parte. Eu quero que você leia e que você entenda quem você é em Cristo. Eu quero que você leia e que você entenda que um alto preço foi pago por você. Para que você entenda, nos dias que de repente alguém passar por você e não olhar para o seu lado, o próprio, o máximo, me amou. Eu estou aqui por ele. Sabe, que você seja essa resposta então para outra pessoa e abrace outra pessoa e procure outra pessoa e fale, pastor, no que eu posso ajudar? Nesse sentido, dessas pessoas que têm chego. Amém?
Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 ao 25, vou dar uma corrida aqui. Você vai abrindo ou vai acompanhando no telão comigo. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. 25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Sabe, queridos, eu estava pensando, né, sobre a estação, enfim, e nesse texto, ele é claro falando a respeito de um atleta, comparando mesmo. E eu faço crossfit, amém? Tô lá pelejando, sofrendo, com altos roxos, me dominando. E nunca fez tanto sentido para mim esse texto. Porque para uma competição natural, queridos, a gente se prepara. Para uma coisa natural, a gente cuida da alimentação, a gente se exercita. Temos a Cris aqui, a nossa corredora, aleluia, 5 km, não sei quantos km, e investe em roupa, em tênis, enfim, para coisas naturais, queridos. A gente faz coisas desse tipo para uma coroa corruptível, para algo que hoje é, amanhã não é, para um troféu que vai ficar penduradinho lá empoeirando. Imagina para as coisas do Senhor. Quanto mais preparo a gente precisa ter, quanto mais a gente precisa investir e orar e buscar para que a gente possa de fato ser assertivo. Em 2 Coríntios, projeta para mim, Marcelo, capítulo 4, versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas as que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Eu gosto da versão que fala que aquilo que nós não vemos são passageiras. Sabe, queridos, a gente, quando fala a respeito dessa outra passagem anterior, a gente se prepara, a gente investe na alimentação, em roupa, em sapato, em coisas, vai lá, paga a inscrição para fazer tudo passageiro, queridos. Tudo passageiro. A gente se prende tanto nessas coisas, se prende tanto em acontecimentos, em coisas que não aconteceram e às vezes está negligenciando o mais importante, que são as coisas eternas. Não atentando nós nas coisas que se veem, ou seja, para que dar atenção para aquilo que a gente está vendo? Que hoje é, amanhã não é, amanhece sol, acaba a chuva, o dia, coisas que são passivas de mudança, queridos. E a gente não se preocupa com as coisas que são eternas. Não temos valorizado de fato aquilo que é eterno da parte do Senhor. Sabe, porque eu não sei se você sabe, mas você carrega algo da parte de Deus. E quando você for embora daqui, tudo aquilo que você luta para conquistar, vai ficar, queridos. A Bíblia fala que se tem algo que a gente vai dar conta diante do Senhor, é daquilo que a gente carrega. Do nosso chamado, das almas. É isso que a gente vai dar conta diante de Deus. Não do que a gente fez aqui, do que a gente comprou, da casa boa que a gente morou, do carro bom que a gente andou, amém? Não vai ser nisso. Em 2 Coríntios, capítulo 10, projeta para mim, por favor, Marcelo. Você consegue projetar para mim na versão NVT, Marcelo? Capítulo 10, versículo 3. Fala assim: embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Queridos, nós somos praticamente um ET nessa terra, amém? Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Embora humanos, passivos a sentimentos, a emoções, ao tempo, como eu passando frio na moto indo embora aquele dia. Embora humanos, né? Uma vez que nós estamos aqui, nós somos sujeitos às coisas do mundo. Mas nós não somos do mundo, querido. Embora humanos, nós não somos daqui. E se existe algo que precisa ter a nossa atenção um pouquinho maior, é a respeito disso. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Eu estou aqui, mas eu preciso me manter firme na minha caminhada cristã. Eu brinquei com o Marco hoje, falei, Marco, eu tô achando que eu vou ser arrebatada, ainda brinquei com ele. Ele falou, não, vou segurar você, se você for eu tenho que ir junto. Consciência, querido.
consciência de que a gente está aqui, mas Jesus está voltando. Jesus está voltando e eu quero que você pense, eu não quero ir sozinha. Eu não quero, queridos. Sabe, eu olho para minha família e eu penso em pessoas que ainda não vieram para Cristo. Então eu penso, meu Deus, eu preciso de mais tempo. Eu preciso ser assertiva, eu preciso dessa ajuda. Como tem pessoas que falam, Senhor, eu ainda não casei, deixa eu casar para o Senhor voltar. Eu penso, meu Deus, eu preciso de tempo, eu preciso ganhar minha família ainda, amém? Aleluia. Projeta a segunda imagem para mim, Marcelo. Por gentileza. Glória a Deus. Pode apagar para mim, Marcelo? Eu postei essa imagem no grupo do diaconato. E como eu sei que não é todos que está aqui que está no diaconato, eu quis trazer essa imagem mais uma vez. Aqui, queridos, se você observar a parte de cima, você vê o vento, você vê as árvores, você vê as folhinhas voando, praticamente uma tempestade em cima. Mas quando você olha ali dentro, você vê, eu quero crer que ele está lendo a Bíblia, amém? Se não, bons livros, aleluia, que enriquece, que vai nos acrescentando. Você vê exatamente uma paz que excede todo entendimento, como diz a Bíblia. Sabe, queridos, é exatamente nessa posição que nós precisamos estar. Conscientes de que, independente do caos que esteja lá fora, eu sei de quem eu sou. Independente do que esteja acontecendo lá fora, eu sei que Ele é fiel, que Ele é justo. Essa é a diferença, essa é a posição. Tem uma canção de um dos ministros do Verbo da Vida, e que ele fala assim, que o nosso maior esforço é para descansar. Não existe mais preço nenhum para pagar. O nosso preço hoje, queridos, é permanecer firme nessas verdades que têm saído desse lugar, naquilo que a Bíblia diz a nosso respeito. Esse é o nosso esforço. Nele está tudo bem. Nele está tudo feito, queridos. Nele não tem medo, nele não tem conta, nele não tem dor. É nele que nós precisamos permanecer firmes, amém? Eu falei, gente, eu preciso levar essa imagem, porque Deus fala muito comigo através de imagem, como eu falei para vocês. Em Judas, capítulo 1, versículo 3, projeta para mim, por favor, Marcelo. Quero ir lá. Aleluia. Só um minutinho. Um 3. Fala assim: Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18, pode projetar para mim, Marcelo. Esse é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas, o bom combate. 19, Marcelo. Mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. As duas passagens falam basicamente a mesma coisa, a respeito de guardar a fé. A gente ouve muito, principalmente quando a gente vai em velório. Encerrei a carreira, guardei a minha fé. Mas sabe, queridos, quando ele guardou é porque ele realmente tinha feito tudo que ele tinha para fazer. Ele não guardou porque ele morreu, porque ele concluiu, queridos. Existe uma diferença grande em concluir aquilo que está proposto, aquilo que vem à nossa mão. E nessas duas passagens, eles falam sobre defender, sobre batalhar, sobre manter e sobre conservar. Sabe, queridos, esse é o nosso cuidado hoje. Em nos manter, em conservar, em batalhar. Se existe um tesouro que foi dado a você, um tesouro que você possui, é a sua fé. A Bíblia fala, ora, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Se existe algo demasiadamente importante para você, é manter a sua fé
saudável. A sua fé é intacta. A sua fé é operante. Sabe, Malu, e como que eu posso fazer isso? Fazendo o que você já está fazendo hoje. Vindo até esse lugar, se sujeitando à palavra, ouvindo, colocando em prática. Sabe, queridos, porque não adianta de nada a gente vir aqui, ouvir, orar, correr, chorar e passar dessa porta para fora e continuar com a vida do mesmo jeito. E existem coisas, queridos, que até aqui a gente pode fazer. Daqui em diante é com você. E trabalhar a sua fé, exercitar a sua fé é uma delas. Sabe, como eu falei, eu tenho treinado e eu falei para o Marco, hoje eu olho, quero que você faça a leitura do meu coração, hoje eu olho um corpo e eu tenho uma visão diferente a respeito, porque eu entendo que existem coisas que eles, independente do que a pessoa faça, não vai vir sem o exercício. Independente se a pessoa tomar alguma coisa, enfim, ela não vai ter aquele músculo sem fazer determinado exercício. E assim é na nossa vida de fé. Se a gente não exercitar, se a gente não meditar na palavra, se a gente não colocar o nosso corpo em sujeição, não trazer a nossa mente à obediência de Cristo, não fizer coisas, queridos, a gente não vai, num dia de tempestade, como naquele desenhinho, entender que não, Pai, eu sei de quem eu sei do que eu sou feita. A gente não vai, queridos, ter estrutura. Eu já contei isso uma vez para vocês, mas eu continuo, eu sou liberta da repetição, amém? Um dia, minha avó, ela se trancou no banheiro e fez um mix de produto de limpeza lá, Mr. Músculo, água sanitária, nananá, e quando a minha tia encontrou ela estava caída no banheiro, porque ela ficou inalando aqueles produtos químicos e o médico falou que aqueles produtos químicos foi como uma bomba para ela. Então, aquele tempo exposta àquilo, aquele ambiente, que não era um ambiente bom, amém? Tipo de ambiente que a gente não pode frequentar, alguns lugares que a gente deve realmente entender que não é mais pra gente, amém? E ela entendeu que ela poderia ficar ali, que estava tudo bem, se sentindo uma jovem, e respirou demais aquele produto, e quando a gente foi ver, ela estava com água no pulmão, e ela precisou ficar internada 5 dias por conta dessa água no pulmão. E eu sou de uma família que a minha mãe era solteira, eu fui criada pelos meus avós, então assim, eu tenho uma paixão gigantesca pela minha avó. Quando a minha tia me falou, ela falou, Má, aconteceu isso, isso e isso, o SAMU pegou a avó foi para Santa Casa. E eu, queridos, não sei nem quanto tempo eu dirigi de Roseira lá. Eu sei que quando eu cheguei naquele lugar, eu olhei para baixo e eu estava com a camisa do Rema escrito a palavra em você. E eu queria chorar, e eu queria ficar nervosa, e eu queria falar alguma coisa, mas eu olhava para baixo a palavra em você. E eu olhava para baixo a palavra em você. E o Espírito Santo trabalhando no meu coração. Põe para fora aquilo que está dentro agora. Fala a palavra que está em você. Cadê agora o que você tem dentro de bagagem? O que você tem dentro de ferramentas? Porque eu quero te dizer, queridos, a Bíblia nos orienta. O dia mau, ele chega. Ele vai chegar para todos. A diferença é como ele nos encontra e onde ele nos encontra. Essa é a diferença. Então, que quando você passe, seja por qualquer coisa que for, você entenda que você tem algo da parte do Senhor. Malu, mas eu só sei um versículo. Amém, queridos? É só o que ele precisa. A palavra, ela é suficiente, queridos. É só o que ela precisa. E eu quero te lembrar o que diz em Provérbios 18:20. A Bíblia fala, morte e vida estão no poder da nossa língua. Quem bem a utiliza, come dos seus frutos. Se você não tiver nada referente a uma palavra de ânimo, de consolo, uma palavra boa para falar, só não deixe incredulidade sair, queridos. Porque se você fala algo que não está de acordo com a palavra, você vai colher disso. Amém? Coisa boa. Aleluia. Vamos lá. Em Gênesis capítulo 4, versículo 7, diz assim. Se... E eu gosto quando meu pastor fala. Nessa aula de português eu não faltei. Se, queridos, condicional. É uma condição. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? E eu quero ficar só com essa parte A também. Se procederes bem, querido, não é certo que serás aceito? Se a gente fizer tudo certinho, não é certo que no final a gente vai ter um resultado bom? O texto continua.
Todavia, contudo, se procederes mal, enfim, não quero ficar com essa parte, amém? Eu quero crer que nós estamos avançando, que nós estamos crescendo, que vai ser assim, em nome de Jesus. Aleluia. Sabe, queridos, em Isaías 59, capítulo 14, vou ler com vocês. A Bíblia fala assim: não é esse aí não. Aleluia. Ajuda dos universitários. Da mão, do ouvido tapado. Aleluia. Coisa boa, viu, gente? Estou vendo um monte de carinha do rema aqui. E vocês não fiquem, vai acontecer isso com vocês também. Aleluia. Tá tudo certo. Um dia a gente anota uma coisinha errada. Tem paciência com os colegas, como diz a Aline. Mas enfim, não vou saber exatamente onde está, mas é bom também, porque tudo é para aprendizado, sabe por quê? Uma vez meu pastor me ensinou, o carteiro, ele sabe o seu nome completo, ele sabe o seu endereço, mas se ele chegar na sua casa e bater na porta, ele não pode entrar, porque você não conhece ele. Então não se prenda a versículos que você não sabe de cor, você sabe que está na Bíblia e ponto. Aleluia, Isaías 59:1, o 4 veio de xereta, aleluia. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Queridos, a boca e o ouvido mais próximo da sua boca é o seu mesmo. O ouvido mais próximo, queridos. Não deixe incredulidade sair, não fale negativo. Existem ótimas literaturas a respeito disso, sabe? Mas eu quero te dizer também, como eu disse, a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A gente sabe a respeito do poder das palavras, já falei aqui, mas eu quero te dizer que, acima de tudo, independente da boca, da gente confessar certo, a gente está ouvindo certo nesse lugar. A gente tem ouvido muita coisa boa nesse lugar. E o desejo do meu coração é que a gente possa agir em concordância com aquilo que a gente tem ouvido. Que a gente possa de fato mesmo agarrar essas verdades e correr a nossa carreira e não ser como um corpo ali no Alasca, que vai ficar para o meio do caminho, que não chegou. Como diz o pastor, no reino de Deus não existe, queridos. Esse é mais, esse é menos. Não, nós estamos igualados. No reino do Espírito nós estamos igualados, queridos. O que nos diferencia é sim a posição, que nós estamos no sentido de deixa eu achar a palavra para eu falar certinho para você, de responsabilidade. Por exemplo, hoje o pastor mandou uma mensagem falando que nem tinha acabado o dia, ele já tinha resolvido questões burocráticas, financeiras, ou seja, responsabilidades, queridos. Mas ele vai dar conta do jeito que eu vou dar conta, do jeito que você vai dar conta, cada um de nós vai dar conta. Sabe, não terceirize essa responsabilidade que é sua, não coloque sobre o ombro da liderança uma responsabilidade que é sua, não, pelo contrário. Pegue mesmo a sua parte, aquilo que cabe a você, corra a sua carreira, tenha o desejo no seu coração de avançar cada vez mais, amém? Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 26. Queria chamar o louvor para subir, por favor. Diz assim: assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes ao ar. Eu sei que no corpo de Cristo, eu sei que na igreja, eu sei que na nossa caminhada cristã, nós não somos como uma empresa, queridos, que eu posso dizer por mim, um dia eu entrei no McDonald's, eu era uma funcionária normal, depois eu passei para a pessoa que treinava os outros, depois eu passei para a gerência, não. No reino do Espírito, na igreja, no corpo de Cristo, não é assim. Nós não entramos, aí hoje eu faço parte do grupo da limpeza, amanhã eu vou pro louvor, depois de amanhã eu vou pro DI, depois eu entro no diaconato, não, amém? Não estou nomeando nem no sentido de importância, não é isso. Porque eu quero que você entenda que o sucesso em Deus está ligado em fazer aquilo que você foi chamado para fazer, queridos. Esse é o verdadeiro sucesso em Deus. É você chegar lá no grande dia que a gente almeja tanto e ouvir: servo bom e fiel. Sabe,
como diz o pastor, ser aberta aquela gaveta lá e você olhar que você desfrutou de tudo que você tinha para desfrutar, mas você também fez tudo aquilo que você tinha para fazer, você ganhou todas as almas que você tinha para ganhar. Porque eu quero te lembrar, querido, que o seu púlpito é exatamente na área de influência que você atua. É no seu local de trabalho, é na onde você estuda, é com as pessoas que você tem oportunidade. Porque por mais visibilidade que a gente tem aqui em cima, queridos, a última vez que eu ministrei foi mês passado. Eu tenho 1h30 com o microfone. E o resto do meu mês? E o resto da minha vida? E o resto dos meus dias? E se o pastor olhar para mim e falar para mim, Malu, a partir de hoje nunca mais você ministra? E daí? Eu nunca mais vou falar do amor de Deus para ninguém? Eu nunca mais vou fazer uma oração para ninguém? Eu nunca vou mandar uma mensagem? Sabe, queridos, porque às vezes a gente pode pensar que é muito pequeno aquilo que a gente carrega da parte do Senhor. E Satanás, ele não faz nada novo, queridos. Ele não faz nada novo. Eu não sei nem como é que a gente cai. Porque, de novo. Sabe, eu não sei nem como que a gente cai. Mas a Bíblia fala que em tempo oportuno ele volta. Quando a Bíblia fala que Jesus estava lá, passando pelo deserto, fala que ele veio e a primeira coisa que ele indaga a Jesus é: se és filho de Deus? E daí fala com a pessoa com fome. Se ele falasse comigo, sei não, se eu já dar uma bicuda na cara do cão. Transforma essas pedras em pães. Estou com fome, vem falar de comida para mim? Mas é o que ele faz. Se és curada, por que está sentindo dor? Se és próspera, cadê o dinheiro para essa conta que não chegou? Ele não faz nada novo, queridos. O que ele faz é deturpar a verdade. O que ele faz é colocar em você uma consciência de que você é indigna, de que você não pode, de que você não sabe falar, que você tem dificuldade nisso, que você é tímido demais. É isso que ele faz. Para com que essas armadilhas que ele vai montando no caminho, você vá cada vez mais recuando e deixe de fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Mas eu quero que você entenda nessa noite que não existe pequeno demais no reino de Deus, queridos. Se ele te chamou para trazer o copo de água, é exatamente isso que você deve fazer. Sabe, você pode pensar, Malu, mas eu não sei orar, eu não sei falar desse jeito, eu não sei, queridos. Eu tenho certeza. A gente tem lido um livro que é Uma Vida de Oração. E hoje eu li um trecho desse livro que falava assim, que é impossível alguém que dedica tempo à leitura da palavra e à oração em outras línguas não ser bem sucedido. Porque quando você abrir a sua boca, querido, você vai estar tão cheio daquilo que o Senhor tem, que não vai ser você falando. E isso é muito libertador, saber que, Pai, obrigado, não sou eu. Eu falo isso pro Marco, falei, Marco, glória a Deus, porque eu sei que não fui eu que orei, mas você tinha que ver que oração. Eu falo assim para ele, mas dando glória àquele que merece glória, querido. A Bíblia fala que a soberba, ela precede a ruína, a queda. Quando você se coloca na posição de Pai, eu sou 100% dependente do Senhor. Se você colocar diante do Senhor isso, Pai, eu preciso do Senhor, me ajuda, eu estou indo ali. Vou, sei lá, conversar com alguém, vou fazer alguma coisa. Me ajuda nem que seja dar um abraço em alguém. Eu tenho certeza que o Espírito Santo pega junto, queridos. Porque é o desejo de Deus. A Bíblia fala que é o desejo de Deus que todo homem seja salvo e que chegue ao pleno conhecimento, queridos. Como vão ser salvos se a gente não chegar neles? Ou como vão ter conhecimento se a gente não derramar um pouquinho daquilo que a gente tem recebido? A gente precisa. Às vezes você pode até pensar, eu sei por mim. Porque quando eu cheguei nesse lugar, eu comecei a ouvir essas verdades, eu achava que eu ainda não sabia nada. Mas quando eu tinha uma oportunidade de conversar com alguém, eu falava, Marco, a gente está plantado num excelente lugar. Cara, a gente tem muita coisa dentro. E você tá, querido, plantado num ótimo lugar. Num ótimo lugar, querido. O pastor falou a respeito disso, sabe? Pegue mesmo os nutrientes, pegue mesmo aquilo que essa terra pode te oferecer, pode te dar. Não despreze uma reunião de homens, de mulheres, vocês mulheres, um culto de quinta, um culto de domingo. Não despreze, não despreze. Às vezes você fala, ai Malu, mas você nem sabe, estou passando por tanta coisa e enfim. Só vem, querido.
Só vem, porque a Bíblia fala que é o Senhor quem esquadrinha o nosso coração, Ele sabe o mais íntimo. Eu tenho certeza que você vai receber socorro em tempo oportuno. Um abraço, uma palavra, enfim. Eu tenho certeza disso. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Marcelo, projeta para mim em Jó, por favor, capítulo 23. Eu quero que você entenda, e eu sei que muitos aqui entendem, que quando nós lemos a Bíblia, quando nós falamos algum versículo, quando a gente fala a respeito do Velho Testamento, queridos, a gente tem que olhar para o Velho Testamento com o óculos do Novo, amém? Eles não tinham a revelação, eles não tinham o entendimento, eles achavam que Deus era um Deus que matava, que feria, porque eles ainda não tinham um conhecimento na plenitude daquilo, que era Jesus, que era o amor, do que ele podia fazer, do que ele não fazia. E Jó é um deles. Muitas pessoas falam dele, usam versículos dele, tem louvores, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, enfim, tem muita coisa. Mas eu quero que você entenda que o próprio Jó, no final do texto, fala que ele falava daquilo que ele achava, ele não sabia, e hoje ele conhecia, ele podia falar com propriedade. Mas eu li esse texto em Jó, capítulo 23, versículo 10. Projeta para mim, por favor. Mas ele sabe o meu caminho, e se ele me provasse, sairia eu como ouro. Querido, que consciência. Eu acredito que você saiba a respeito do ouro. O processo do ouro. O ouro, ele é posto no fogo para que possam sair tudo que é impuro e ele se torne puro. O ouro, ele passa por alguns processos, como muitas vezes nós passamos por alguns processos. E eu quero te dizer que ele só pode sair do outro lado puro, ouro, refinado, porque ele se permite passar pelos processos. Sabe, eu quero que você entenda que nós estamos sim numa nova estação. Estamos entrando nessa estação de mais e mais, nessa estação onde a gente vai correr a nossa carreira, onde a gente vai cumprir o nosso chamado, numa estação que já foi dita a nosso respeito sobre galardões e recompensas, mas eu também quero te dizer que para que a gente entre numa nova estação, é necessário que a gente deixe coisas que já não cabem mais nela. Você não entra para o verão carregando um moletom de inverno. Como vice-versa, você não vai entrar no inverno com um bermudinho de calor e blusinha regata. Não vai, queridos. Para que você entre nessa estação, você precisa entender que algumas coisas já não cabem mais. Amém? Já não cabe mais, queridos. E se Satanás sugerir para você, se és, eu quero que você diga para ele, eu sou. Aleluia. Você é, querido. Você é filho, você é filha. Você é amado, você é perdoado, você é curado, independente da circunstância, independente do que você está vendo, do que você não está vendo, daquilo que tem vindo como diagnóstico, daquilo que tem vindo como sintomas. Eu quero que você entenda que você é um ser espiritual. Você não vive pelos sentidos, você não vive pelo que você vê. Nós não vivemos, querido, pelos 5 sentidos. Ai, Malu, mas está doendo. Mas então vai se sujeitar à palavra, porque a Bíblia diz que foi nos dado o nome que é sobre todo nome. Todo nome que se possa referir. Então, dor é um nome, o nome de Jesus está acima desse nome. Falta é um nome, o nome de Jesus está acima desse nome. Desemprego é um nome, o nome de Jesus está acima desse nome. Sabe, em nome de Jesus, queridos, eu quero que você entenda que como igreja, você é aquele que possui o nome que está acima de todo nome. E eu quero te dizer que na Bíblia não tem nenhuma orientação falando que você pode usar 5 vezes por dia só. Mais do que isso você não pode, tá, Maria? Só 5 vezes. Você vai usar o nome de Jesus. Mais do que isso não pode. Não está escrito isso, queridos. Nós temos um poder ilimitado dentro da gente. Nós temos um poder que é capaz de todas as coisas, querido. Todas. Até o que você nem possa imaginar. A Bíblia fala de coisas que nem foram criadas ainda. E o nome de Jesus está acima desse nome. Sabe, então nessa noite eu quero mesmo, de verdade, que você ore com essa consciência. Eu sou filha, eu sou amada, eu sou curada, eu não tenho falta de nada. O pastor, ele declara nesse lugar que se você pensa que você vai dar errado, você entrou na igreja errada, queridos. Você entrou na igreja errada. Nós não aceitamos Jesus, nós não passamos por tudo isso para viver uma vida miserável, não, de jeito nenhum.
Nós vamos sim viver tudo aquilo que está proposto para a gente através da palavra. Nós vamos avançar, nós vamos frutificar, vamos multiplicar, vamos ser bênção. A Bíblia fala que nós somos sal da terra e luz do mundo, queridos. Nós precisamos ser isso. A Bíblia fala que existe uma ardente expectativa na criação, aguardando a manifestação dos filhos. Nós precisamos manifestar. Nós precisamos, querido, ter essa consciência de que, olha, hoje eu decido por entrar nessa estação nova. Hoje eu decido por cumprir o meu chamado. Eu vou me dedicar mais, me esmerar mais. Vou guardar minha fé, vou guardar meu coração. Vou correr a minha carreira, amém? Eu queria te convidar a fechar os seus olhos e orar mesmo a respeito disso. Eu creio em nome de Jesus que a Bíblia nos orienta, que a palavra dele ela não volta vazia, queridos. Eu trabalhei em centro cirúrgico, eu sei o que é um bisturi, que divide tendões, que divide músculo, que divide carne. A Bíblia fala que a palavra, ela é a própria que divide ossos e medulas, ela divide tudo, querida, a intenção do coração. E eu creio que ela é apta para remover também aquilo que não é mais para estar com a gente. Em nome de Jesus, Pai, obrigado. Eu quero te dar graças nessa noite, Pai, por essa palavra. Muito obrigada, Pai, porque eu sei que a palavra ela é do Senhor e que ela não volta vazia. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, cada um dos meus irmãos agarrando essas verdades, Pai, e correndo a sua carreira e frutificando, Pai, multiplicando, Pai, em nome de Jesus, cumprindo o seu chamado. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Em meio às tribulações. Você pode orar comigo? Pai, obrigado. Obrigado por essa nova estação, Pai, que foi anunciada e que nós já entramos nela. Como foi dito, em nome de Jesus, Pai, nesse lugar, nós cremos mesmo, em nome de Jesus Cristo. E chegamos, Pai, em uma etapa dessa decisão, Pai, em nome de Jesus, que a gente não pode mais voltar atrás. Mas eu creio, Pai, nessa estação frutífera, e vai ser, Pai, em nome de Jesus Cristo, de colheitas abundantes e contínuas. Pega isso que eu estou falando, gente, em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Colheitas abundantes e contínuas. Essa palavra vai ecoar no nosso coração, vai sair pela nossa boca e vai se manifestar, se materializar no nosso trabalho, na nossa família, nas nossas coisas. Muito obrigado, Pai, porque eu estou mesmo plantado em uma boa terra. E haverá, em nome de Jesus Cristo, colheitas abundantes e contínuas, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Aleluia. Deus é bom, gente. Amém. Fique à vontade, pode se assentar. Aleluia. Tá bom aí o sonzinho, viu? Vocês são top mesmo, viu? Eu vou ser rápido, em nome de Jesus, vai ser rapidinho, tá bom? Eu gostei, eu achei interessante que a Malu disse agora há pouco aqui. Ela disse sobre o diabo, né? Ele não faz. Ai, pastor, você vai falar do diabo? Não, vou ficar tranquilo. Mas ela disse algo que é importante a gente lembrar. Que o diabo, gente, ele não faz nada novo. E tem gente que ainda cai. Não somos nós, amém? Porque assim como ela leu também a passagem, diz que não é todo mundo e a gente não está incluído nisso. A gente também não vai cair nessa do diabo, porque de fato, gente, o diabo não tem poder nenhum mesmo. O diabo, gente, a Bíblia pode dizer no livro de Salmos, ele está com o braço quebrado e sem dente. E uma pessoa dessa não tem condição nenhuma de fazer nada por nós. Mas o poder que existe, né, se é que eu posso classificar ou nomear do diabo alguma coisa, seria um poder de convencimento. A Bíblia diz assim no livro de 2 Coríntios, no capítulo 11, no verso 3, ele diz assim: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Olha só, aqui não diz que a serpente, ela enganou a Eva porque ela tinha poder. Mas ela enganou a Eva porque ela era astuta. Então ela convenceu a Eva no falar, nas coisas que foram ditas.
O problema da Eva foi que ela conversou demais com quem ela não precisava. Quantos estão me entendendo? Às vezes a gente dá bola demais para quem não merece. Aleluia. Gente, o diabo ele é tão derrotado que Jesus, ele derrotou o diabo lá no deserto com 3 versículos. 3 versículos só acabou com o diabo, ele foi embora. Aleluia. 3 versículos já era ele. Não é possível que a gente não saiba 3 versículos. E eu vou te dar hoje aqui mais de 3 para a gente sair da pobreza. Amém? Aleluia. Quem aqui quer sair da pobreza? Levanta a mão. Então pronto, primeiro você tem que nascer de novo, aleluia. Porque se você nasceu de novo, você já é rico. Mas a gente às vezes se acha pobre porque falaram pra gente, né? Mas de fato a gente não é. Então vamos lá, vou te dar mais de 3 versículos para sair da pobreza, aleluia. O primeiro, você não é pobre. 2 Coríntios, no capítulo 8, no verso 9, diz: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Já começa aí. Alguns não conhecem essa graça, essa disponibilidade da parte de Deus, essa possibilidade de produzir resultados onde não consegue sozinho. E aqui diz que nós conhecemos essa graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Aleluia. Então olha só, de fato pobre a gente já não é mais. Oh, aleluia. Ó, coisa boa. Agora, ô Carlos, pode pôr aí para mim, ô Marcelo, aleluia. Aquele cartaz que a Cris fez, eu gostei ali das estações, por favor. É para a gente prestar atenção nisso. Aleluia. Você pode ficar de pé mais uma vez, por favor? Vou pedir para que você faça um favor. Você pode aplaudir a vida do Marcelo, esse homem de Deus. Aleluia. Ele está com a gente aí. Obrigado, viu, Marcelo? Sua vida, em nome de Jesus, nos abençoe demais o dom e o talento que você carrega. Obrigado, gente. Pode sentar. Eu fiz questão de honrar a vida dele, porque é uma pessoa que tem, assim, se desprendido dele mesmo para nos ajudar na igreja, com o seu dom, com aquilo que ele tem, com aquilo, e sabe que assim ele, assim como nós, todos estamos melhorando e fazendo, crescendo, prosperando. A Cris também tem ajudado, feito esses cartazes que tem ficado cada vez melhor. Vocês todos, né, que trabalham em todos os departamentos, eu sei que vocês merecem essa honra da parte de Deus, em nome de Jesus. Então fica aqui o nosso agradecimento. Não existe nenhuma colheita, não existe nenhum plantio no lugar, em uma terra boa que Deus tem, que não hajam colheitas abundantes e contínuas. Tudo que você faz nesse lugar, você vai colher. Quantos estão me entendendo? Então aqui deixa bem claro esse cartaz. O que deixa claro esse cartaz? O que a Bíblia diz. Lembra, eu vou te dar mais versículo para você sair daqui rico. Amém? Primeiro já foi, né? 2 Coríntios 8, 9. E Cristo era pobre, se fez pobre para que nele a gente se torne rico. Outro texto. Gênesis 8, 22 chega a dizer que enquanto durar a terra, e a terra está durando até hoje, amém? A terra ainda existe. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, estações. Mas também sementeira e ceifa. Está comigo? Outro texto também fala que é Gálatas, no capítulo 6 e no verso 7, que diz que de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Aleluia. Olha que coisa boa. Agora, em 2 Coríntios, no capítulo 9 e no verso 10, a Bíblia diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia. Lembra? Gênesis 8, 22, Deus ali, ele já disse que enquanto durar a terra vai ser desse jeito. Não vai deixar de haver sementeira e ceifa. Se quiser colher, vai ter que plantar. E aqui, Deus ele diz, ora, aquele que dá semente ao que semeia. Primeira coisa, Deus ele não dá dinheiro. Aqui está dizendo que ele dá semente. Está comigo? E não é para qualquer tipo de pessoa. Ele dá semente ao que semeia. Eu vou continuar lendo. Diz, ele dá semente ao que semeia e pão para alimento. Também suprirá
e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Agora presta atenção no 11. Enriquecendo-vos em tudo. Pensa comigo então, gente. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios, no capítulo 9, no verso 11, que Deus ele quer enriquecer a gente. E não é em algumas coisas, mas é em tudo. E como que ele faz para enriquecer a gente? Ele dá semente. E aí o texto também diz no verso 10, que ele vai aumentar, não a nossa colheita, mas ele vai aumentar a nossa sementeira. Por quê? Na cabeça de um agricultor, um bom agricultor que Deus é, Jesus disse isso em João 15, ele já sabe que se ele aumentar a sementeira, automaticamente ele aumenta a colheita. Não precisa citar que a colheita vai aumentar, porque todo agricultor sabe, se eu aumento o plantio, eu aumento a colheita. Por isso ele diz que ele vai te enriquecer. Por que ele diz que ele vai te enriquecer? Porque ele está te dando semente. Quantos estão me entendendo? Não, eu achei que eu ia ganhar dinheiro. Não, você já ganhou, é que você não sabe ainda. Lembra, você já é rico. Todo mundo que tem semente para semear. 2 Coríntios, no capítulo 8 e no verso 9. Antes a gente não tinha nem semente, mas agora ele que era rico de sementes, se fez pobre, para que nós tivéssemos semente também para semear. Enriquecendo em tudo. Deus não quer ninguém passando necessidade. Por isso que ele dá semente, para que a gente possa sempre ter muitas colheitas. Enquanto eu via esse cartaz aqui, olha que interessante. Você comeria uma saladinha hoje, aleluia, de tomate, batata, couve-flor e couve? Quem gosta dessas coisas que levanta a mão? Aleluia. São sementes que foram plantadas em estações diferentes. Sim, muitas sementes precisam de condições específicas das estações para germinar e crescer. Algumas sementes precisam de um período de frio, enquanto outras precisam de calor e luz solar para germinar. Essas 4 coisas que eu disse aqui, tomate é no verão, batata é na primavera, couve-flor é durante a primavera ou verão, e a couve tem que ser plantada no inverno. Aleluia. Então, se hoje a gente consegue um prato misto desse, foi porque as pessoas plantaram em estações diferentes. A gente não olha talvez para a estação e fica pensando, nossa, então acho que eu não vou fazer nada, porque não vai dar certo. Não. Pode ser uma estação, aquela uma que estava aqui com a árvore mais seca. Ainda assim é uma estação de plantio. Não, eu vou esperar, talvez aquela outra que está mais lá no canto, que daí fica mais aparente, né, que as coisas vão dar certo. Não, não é assim. Cada semente precisa de uma estação específica. E aqui diz que Deus dá semente ao que semeia. E a intenção é que a gente venha enriquecer em tudo. Ou seja, nas 4 estações do ano. Para a nossa vida que semeamos, nunca vai faltar. Ou então a palavra de Deus é mentira. Quantos estão prontos? Lembra, o diabo foi derrotado no deserto com 3 versículos. Eu já te dei um monte para você prosperar. Amém? Então, ou a pobreza acaba agora com essa resposta que nós damos à palavra, ou então a gente ainda vai continuar sendo enganado, achando que eu vou prosperar só porque eu fui na igreja, sentei e ouvi a palavra. Glória a Deus, aleluia, isso é parte da vida cristã, mas não dar uma resposta, não agir à altura daquilo que a Bíblia diz, não adiantou nada. Está comigo? Então, as diaconisas, por favor, pode passar os envelopes. Se você precisar, você pode fazer isso ali através da maquininha de cartão. Pode ser feito isso pelo Pix da nossa igreja. A gente só pede que esse comprovante seja enviado para Bispa Aline, para que a gente venha saber e contabilizar que esse recurso é de Moreira César. Amém? Aleluia. Fica de pé, vamos orar. Que eu já vou dar alguns recados para a gente ir para casa, feliz da vida, prosperando. Em nome de Jesus, recebendo Pix, boas notícias, coisas chegando, favorecendo em nome de Jesus. Pai, obrigado, porque eu estou diante de um povo, Pai, que entendeu aquilo que é, o que tem e o que pode em Cristo Jesus.
E eu vou ver, Pai, em nome de Jesus, a materialização dessas coisas na vida pessoal de cada um, também na nossa vida, no coletivo, como igreja. E vamos ver, Pai, o aumento, o crescimento e essas colheitas, Pai, abundantes e contínuas. Eu não vou esquecer disso em nome de Jesus, porque isso vai permear os nossos dias. Colheitas abundantes e contínuas, em nome de Jesus. Pode trazer para cá. Aleluia. Porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio. Aleluia. Eu creio em ti. Jeová Jireh se manifestando mesmo, em nome de Jesus, gente. Olha só alguns recadinhos pra gente encerrar então. Sábado agora, dia 10/5, vai ter uma conferência da fé, né, com Sérgio Pessoa, lá em Guaratinguetá. Acredito que ele vai ministrar também no Fortalecendo a Visão, em Guará, às 9 da manhã. Todo mundo sempre tá super convidado. Depois a gente está de volta no culto da família aqui em Moreira César, nosso culto de ceia, café da comunhão. Então, cria expectativas mesmo, em nome de Jesus, para o que Deus tem para fazer, comunicar ao nosso coração. E eu encorajo você mesmo a convidar pessoas para esse lugar, em nome de Jesus, amém? O simpósio também que acontece, né, todo ano, esse ano vai ser dia 2/9, é isso, Maria? 2 de agosto? Não, 2/8. Então, não esquece de dar o nome ali para Malu, você que vai, para que a gente possa juntar essa caravana aí de, no mínimo, 40 pessoas, para que a gente tenha aquele desconto, né, da inscrição. Quem já foi sabe que é maravilhoso, vale muito a pena. Eu encorajo mesmo você a participar de tudo isso, tá bom? As camisetas também do Povo Mais Feliz da Terra, essa aqui, aleluia, chegaram. Não deu tempo nem de eu abrir ainda o pacote, mas para domingo agora, você que fez a sua encomenda, ela já vai estar disponível para você pegar, tá bom? Pega aqui na igreja mesmo, que daí a gente vai separar lá e ver os tamanhos e tá tudo bem. Acho que eu não esqueci de mais nada, né, Maria? Tá tudo certo? Falei. Então, beijo no coração, amo vocês. Até sábado em Guará ou domingo aqui no culto da família.